Bom dia, Sidney Silva, Alexandre Costa, ouvintes do Cidade Alerta. Para mim é uma satisfação estar aqui no contexto das comemorações dos 15 anos da Lei Maria da Penha. Foi sábado, né? Foi sábado, dia 7, né? A Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. E durante esses 15, chegando a esses 15 anos, nós temos uma série de novidades, né, de debates em todo o país, em todos os setores, em todas as esferas da sociedade. E aí, Caicó e o programa Cidade Alerta não podia ficar de fora disso, né? Então, agradeço demais a contribuição do programa para a intensificação desse debate aqui em Caicó e aonde chegam as ondas da rádio. Eu queria que você explicasse com relação à questão da atribuição nova da promotoria, que é a questão de violência doméstica, não é isso? Olha, Ciro, a Lei Maria da Penha, ela estabeleceu lá em 2006 que deveriam ser criados uma série de órgãos, de organismos especializados para atender as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Particularmente, delegacias especializadas e juizados especializados na violência doméstica e familiar. No estado do Rio Grande do Norte, nós temos juizados especializados, né, com varas específicas, tratando exclusivamente dos casos da violência doméstica e familiar em Natal, Mossoró e Parnamirim. No resto do estado, nas demais comarcas, o que nós temos? Determinadas varas, no caso aqui de Caicó, a segunda vara, ela cuida dentre dos processos de violência doméstica e familiar. E no âmbito do Ministério Público, a primeira promotoria, que eu titularizo, que durante décadas, né, chamava mais atenção na área da infância e juventude, idosos e pessoas com deficiência. Hoje nós temos ainda a atribuição na área de cidadania, saúde, educação, idosos, pessoas com deficiência e violência doméstica. Então essa é a situação. Não temos aqui um juizado de violência doméstica. Nós temos uma vara no judiciário, que é a segunda, até bem pouco tempo titularizada pelo saudoso Dr. Luiz Antônio Tomás Nascimento, e a primeira promotoria, que eu sou titular desde 2003. E a partir de 2017, mais especificamente, em setembro de 2017, foi que a violência doméstica foi encaminhada os casos para a primeira promotoria. Doutor, 15 anos da Lei Maria da Penha, eu já escutei aí uma fala pessoal, críticas a ela, e já ouvi muitos elogios à criação da lei em si. Sobre as críticas, né? Ela ainda tem que avançar um pouco mais para dar uma melhorada, faltam alguns ajustes mesmo? Veja bem, Sidney, a situação da Lei Maria da Penha, não existe uma exclusividade quanto aos seus problemas e quanto aos seus avanços. Toda lei, ela de início, ela é tão somente um texto escrito em um papel, não é verdade? Toda lei é isso. E aí, ela precisa se materializar. Ela precisa que aquelas normas, aqueles comandos, aquelas determinações, no caso da Lei Maria da Penha, de prevenir e de reprimir a violência doméstica e familiar, ela precisa de uma série de estruturas que envolvem recursos humanos, financeiros e materiais, e isso tem que ser disponibilizado por meio de orçamento. E aí é o que nós temos, as dificuldades que nós enfrentamos da Lei Maria da Penha. São dificuldades que, por exemplo, ocorrem na área do Estatuto do Idoso, que também já é uma lei que já tem um certo tempo e que ainda precisa de muita coisa para se tornar concreta e cada vez mais efetiva. Do mesmo modo, pegando um caso mais antigo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já está aí, né, de 1990, estamos caminhando aí para 31 anos, 31 né? Agora em julho também. Em julho, não, já chegamos. Foi julho passado, já estamos em agosto, nos 15 anos da Lei Maria da Penha. Mas veja só, existe um estudo, uma série de estudos feito pelo Conselho Nacional de Justiça,
e o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que vem acompanhando, a cada 2 anos mais ou menos sai um estudo desse, publicado. O último foi em 2019, e o que se verifica? Se verifica que ainda faltam delegacias especializadas, não aqui em Caicó, mas em diversos municípios e estados do país. Deveria ter um maior número. Nós deveríamos ter as equipes multiprofissionais, especializadas no atendimento à mulher vítima de violência doméstica familiar. Nós isso tanto no âmbito das delegacias quanto do Poder Judiciário, né, nos ambientes Defensoria Pública, Ministério Público. Mas isso tudo, o importante dizer é que isso está sendo percebido, identificado, diagnosticado, e estão sendo adotadas medidas para que isso realmente avance, para que a situação mude. Então, nesse sentido, a avaliação é muito otimista, né? Nós tivemos agora sexta-feira um grande debate no Congresso Nacional. Existe uma bancada das mulheres muito atuante e tal, né? Que realmente o tempo todo está reivindicando novas medidas. A lei já sofreu uma série de mudanças durante esses anos aí. E tudo isso muito em razão do movimento de mulheres, da atuação da bancada feminina e também do acompanhamento, do estudo e da implementação progressiva no âmbito do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Doutor, que tipo de violências chegam para o atendimento lá na promotoria, aqui? Vejam só, a grande porta de entrada, de fato, é a delegacia, né? Ainda que não tenhamos aqui, temos, né, uma delegacia especializada no atendimento à mulher de um bom tempo, não me recordo exatamente o ano em que foi inaugurada, mas você, Sidney, que sempre acompanhou isso, na época eu nem atuava nessa área de violência doméstica, mas você ainda deve lembrar da doutora Aureci Gonzaga. Grande trabalho, tenho certeza que você reconhece isso. Doutora Aureci veio quando a delegacia foi inaugurada. Não lembro exatamente o ano, mas no governo Vilma de Faria. E aí tivemos a inauguração da delegacia. Essa delegacia, em 2017, ela parou de funcionar em um prédio próprio, né? E agora, bem recentemente, no contexto dos festejos de Santana, a atual governadora fez a inauguração na Central do Cidadão. Mas a delegacia é a porta de entrada principal, ainda que possa chegar um caso na promotoria e por meio na Defensoria Pública e por outros caminhos, né? CREAS, por exemplo, também, que atende e tal, pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas o que nós temos? Nós temos muita... a lei faz uma classificação na violência. A violência é sempre violência, mas a violência física, a violência psicológica, que inclusive, muito recentemente, passou a ser criminalizada também, tanto a violência física como a violência psicológica, aquela que não tem a agressão ao corpo, mas à mente, né? Ao psicológico, à cabeça, né? A atuação da mulher. A violência sexual, que isso é já bastante tradicional, e nós temos aí crimes aí estabelecidos há décadas, a violência moral e a violência patrimonial, que é aquela história muitas vezes o homem acha que além de ser dono da mulher, que ele não é também dono do que ela possui, né? Quer mandar na mulher e ainda tomar conta, se apropriar do seu patrimônio. Então, essas são as principais formas de violência contra a mulher, mas que de fato o que sempre chama a atenção são a violência física, a psicológica e a sexual. Doutor, ainda persiste, por exemplo, o fato de a mulher procura os órgãos por exemplo, polícia, procura o Ministério Público para fazer uma denúncia, e algum tempo depois volta e pede para deixar para lá, para esquecer isso. Existe isso ainda? Olha, qual é a situação, Ciro? Isso existe, inclusive, por quê? Por uma série de circunstâncias. A primeira coisa é o seguinte, a gente fala muito
em machismo, né? Em preconceito e tal. Fala-se até em machismo estrutural, que seria uma coisa que não está só no ambiente familiar, está em todas as instituições e órgãos da sociedade, do poder público de uma maneira geral. Mas o fato é o seguinte, você, no seu convívio, você já pode ter percebido que quando surge uma história, o namorado, o noivo, o marido, o companheiro daquela pessoa, que você sabe quem é, aquela específica cidadã, bateu, né? Proibiu ela de frequentar a igreja, ou proibiu de estudar. E aí não vai faltar mulheres que se coloquem não ao lado da mulher né, do mesmo gênero, mas sim ao lado, não, ele está certo, ele pode fazer isso, porque temos uma cultura estabelecida secularmente que muitas vezes a mulher deveria se submeter, né, se subordinar aos ditames do pai, do esposo, do companheiro, né? Às vezes do irmão, né? Então tem tudo isso. Agora, qual é a situação concreta que nós vivemos? Alguns crimes, como por exemplo o crime de ameaça, né? Mesmo que ela vá à delegacia e registre lá a ocorrência, ela pode ainda desistir, né? Dizer que não quer renunciar àquilo ali, e não se pode, o processo não pode continuar, certo? É diferente, por exemplo, no crime de lesão corporal ou outros crimes. Mas alguns crimes, a mulher, mesmo tendo ido à delegacia, ela pode chegar e dizer, não, eu não quero que isso vá adiante. Ela dizendo isso na frente do juiz, o juiz não tem muito o que fazer, nem o promotor. Mas isso... existe, como o senhor disse, a possibilidade de que, mesmo ela querendo voltar atrás, não poder mais. Exatamente. Alguns crimes, mesmo que ela deseje e manifeste expressamente essa vontade de que não quer mais, que já se reconciliou, o processo vai adiante. Mas qual é o grande problema, Sidney? O primeiro problema é o seguinte, que muitas vezes os crimes, eles ocorrem não necessariamente em público, né? No ambiente doméstico, muitas vezes não na presença de terceiros, e mesmo quando tem um terceiro, um parente, um amigo e tal, aquelas pessoas, você sabe disso, que acompanha essa área policial há muito tempo, as pessoas querem tudo, menos ser testemunhas. Na regra, as pessoas adoram, eu não quero me meter, eu não quero me envolver. Então, quando a vítima, ela diz, não, eu quero desistir. Não é possível, a lei não permite. Mas quando chega na hora da instrução e julgamento, ela diz, por exemplo, não, foi eu que bati nele, né? Isso não aconteceu, porque acontece isso, pode parecer estranho para o ouvinte. A pessoa diz, não, mas apanhou, foi agredida, ele esculhambou, como se diz, mas ela chega lá e diz que isso não aconteceu, ele vai e nega. E é preciso, isso aí em qualquer tipo de processo criminal, é preciso que na audiência de instrução e julgamento os fatos sejam confirmados, né, os fatos que deram origem à denúncia. Então nós temos sempre esta dificuldade. Mesmo ela não podendo existir, em alguns casos ela contribui para a falta de provas. E aí termina, em algumas circunstâncias, não tendo outras pessoas para prestar depoimentos e tal, isso termina levando à absolvição de alguém que merecia ser criminalmente responsabilizado. É interessante a gente ver que ainda hoje, nos tempos de hoje atuais que a gente vive, falando-se tanto em empoderamento, né, da mulher, isso precisa, parece que avançar um pouco mais. Essa questão do empoderamento, né, precisa ganhar mais corpo, né, porque enquanto já existem as mulheres que não se submetem a esse tipo de coisa, e quando acontece a violência denunciam, lamentavelmente ainda existem aquelas que estão submissas, né, e não fazem a denúncia ou fazem e voltam atrás posteriormente. Principalmente, isso deve ser considerado, olha, veja bem, quando é o caso de uma mulher que estudou, né, conseguiu desenvolver seus estudos, chegou à universidade, tem um emprego, né, passou num concurso, ou trabalhar na iniciativa privada, ou mesmo é uma empreendedora, ela vai se libertando, né, o empoderamento vai muito aí, né, você vai se libertando intelectualmente, vai se libertando
economicamente, né, tem sua própria gestão das suas coisas, aí isso leva a uma mudança de comportamento, a não mais admitir essas práticas violentas, né? Porque muitas vezes a gente fala violência contra a mulher doméstica, né? Mas veja só, todos nós, eu penso muito isso, enquanto seres humanos, nós dependemos uns dos outros. Aí imagine você estar ao lado de alguém, Cida, que se colocando, né, nessa de se colocar no lugar do outro. Você imagine se sua esposa não lhe estimulasse no seu trabalho, né, na sua luta, na busca dos seus objetivos. Aí você tem aquele cidadão que humilha, que procura rebaixar, né? Ah, você vai para canto nenhum, você consegue lá isso. É fraca. É fraca, você sabe que não tem condições e tal. E aí, é claro que a vida é difícil. Difícil para qualquer pessoa. Mas ainda quando você não tem esse apoio, quando chega, às vezes, a mãe, né? Minha filha, seu pai era assim também, mas ele mudou, né? Ele foi ficando mais velho. Então tenha paciência, né? E aí vai surgindo mil situações. O senhor fala num exemplo interessante, né? A mãe da filha, daquela pessoa casada, tem um pensamento, inclusive, antigo. Exato. Que é de submissão. Exatamente. Né? Toda a vida. Toda a vida. Aí orienta a filha, não, tenha calma, né? Ele vai mudar. Ele vai mudar. Tem tudo isso, há uma série de circunstâncias, porque é fato que não é que o ambiente, você seja um produto daquele ambiente, mas você é influenciado pelo ambiente. Obviamente, quando você vai expandindo esse universo, você vai tendo novos contatos e tal. Por isso aquela história que muitas vezes se fala, né? Que o homem tem ciúme quando a mulher trabalha fora, né? Não quer que estude. Se for estudar de noite, então. Não sei porquê, né, Cílio? Também não entendo bem. Não pode de noite, fica estranho e tal. Quando, na verdade, o casamento, né? Porque isso acontece muito dentro do matrimônio, né? Quando as pessoas estão vivendo juntas, ou casadas oficialmente ou não. Acontece muito isso dentro do... E o casamento deveria ser uma via de mão dupla, né? Exatamente. Devia ser, na verdade, você deveria encontrar um companheiro que lhe ajudasse, que lhe estimulasse, que lhe colocasse para frente. Exatamente. E que vivesse as dificuldades e alegrias do matrimônio juntos. Parceiros. Parceiros. Né? Devia ser, na verdade, dessa forma. Doutor, como é que as pessoas fazem para... Aliás, a sua promotoria, ela recebe denúncias ou ela só dá andamento ao que chega lá de demanda da polícia, por exemplo? Certo. Ou de outros órgãos? Importantíssima pergunta, sim. Aqui, infelizmente, nós não temos o que existe nas grandes... Isso, inclusive, eu quero até fazer um registro importante, Sidney. A Maria da Penha, a que deu nome à própria lei, né, que é uma cidadã cearense, foi vítima de um crime brutal, e isso foi levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos, e o Brasil, né, o Estado brasileiro foi condenado, e a partir daí veio uma série de medidas, inclusive a Lei Maria da Penha. A Maria da Penha, ao vivo e em cores, agora essa semana, chamou a atenção no Congresso Nacional, lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, para a necessidade da interiorização da Lei Maria da Penha. Porque, de fato, nos grandes centros nós já temos toda a estrutura. Por quê? A estrutura não é no Ministério Público, não é na polícia, não é no Judiciário, não é na Defensoria, né? É nisso tudo e mais. Há o encargo também das entidades, das organizações não governamentais, nos serviços de assistência social, que no interior são bem menos estruturados. Mas nós temos de concreto que a cidadã que foi vítima, por exemplo, de uma violência física, ela estando determinada à separação, ao divórcio, sendo casada, né, a dissolução da união estável, se ela for companheira, né, se o agressor é o seu companheiro, isso aí será encaminhado, essa parte da separação, do divórcio, da dissolução de união estável, será encaminhada para a Defensoria Pública, se ela não dispor de condições financeiras para contratar um advogado particular. A parte criminal vai para o Ministério Público, o Judiciário tomar em conta, né? E existe também, precisa que exista uma série de serviços sociais
para esse acompanhamento. E muito recentemente, mês passado, então exatamente surgiu novas possibilidades de convênios de órgãos de ONGs com os poderes públicos a nível municipal, estadual e federal, e é isso nós queremos, estamos aí na expectativa de que isso vá se implantar aqui em Caicó, né? Assim como a delegacia mais estruturada, que a governadora acaba de prometer ao povo de Caicó, e também no judiciário, importante dizer, nós vamos ter agora uma equipe multiprofissional para esse atendimento lá no próprio Fórum Municipal Amaro Cavalcante. Mas o fato é que a delegacia encaminha para o Ministério Público, chegando lá no Judiciário, pode-se encaminhar para assistência social, a pedido do Ministério Público, por decisão do próprio juiz, para a Defensoria Pública e para o serviço que for necessário será encaminhado. Existem sim atendimentos na promotoria, mas são bem menos reduzidos porque, de fato, em situação de violência se corre atrás da polícia, né? Na verdade é a porta de entrada. Isso, 190 é o número mais fácil para denunciar, né? Exatamente. Tem também um número em Brasília, é o 100, diz que 100? Diz que 100 é outra coisa, acho né? que é 180. É 180, são tantos números, mas isso, são 180. E tem mais uma série, você hoje procurando, todo mundo aí com acesso à internet, né? Tem uma série, tem a ouvidoria da mulher, tem até um WhatsApp do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, né? Também tem até um WhatsApp lá. Mas, na verdade, isso você encontra na comarca, né? Você pode, tanto em Caicó como em Serra Negra, São Fernando e Timbaúba, você chegando à delegacia, e eu quero fazer esse registro, Cid, você também que pode atestar isso, muitos outros crimes que são praticados por aí, muitas vezes o cidadão escapa do flagrante, né? E isso na Lei Maria da Penha, isso é ocorre em bem menor número de casos. A regra hoje a polícia já leva para a delegacia, né? E aí depois é que se vai ver se ele vai ter direito de ficar em liberdade ou não. Nessa área de agressão contra a mulher, isso tem sido a regra. Então, tem as delegacias em cada um dos municípios da comarca e tem toda essa estrutura aí de suporte de Ministério Público, Judiciário, Defensoria e mesmo acompanhamento na área da assistência social dos municípios. Muito bem, só para fazer recapitular um pouco da história da DEAN aqui, né? Ela foi inaugurada, funcionou, ela funcionava ali no prédio da antiga Delegacia de Polícia Civil no Castelo Branco, né? Depois de um tempo funcionando, e bem recentemente, alguns anos, botaram fogo no prédio e o prédio ficou destruído, né? Danificado, e a estrutura de lá foi levada para o prédio da Delegacia Regional de Polícia Civil em Caicó. Aí desde então não tem mais delegada mulher, uma mulher conduzindo a delegacia. Quem respondeu, acho que é Dr. Ricardo Brito, se não me falha a memória, que é o delegado regional por ela. E agora, recentemente, a governadora veio a Caicó e anunciou o funcionamento da DEAN na Central do Cidadão, né? E quando for feito o concurso público da Polícia Civil, está por acontecer, aliás, já fizeram até as provas, né? Recentemente, vai ser designada uma mulher com uma equipe para trabalhar, uma delegada mulher com a equipe para funcionar essa DEAN aqui na cidade. Enquanto isso, a equipe de Caicó, da Polícia Civil, vai fazer funcionar como vem acontecendo, né? Para a gente fechar, doutor, existe uma dificuldade das mulheres em querer, por exemplo, ir na delegacia e chegar lá, ter um homem para escutá-la, para ouvir a sua denúncia. Se fosse uma mulher seria mais fácil. O senhor compreende que é assim? Se fosse uma mulher é mais fácil? Olha, essa ideia é a seguinte: a lei ela recomenda que preferencialmente esse atendimento, principalmente nessa chegada, né, nessa busca inicial, seja feito por uma equipe, por pessoas preferencialmente do sexo feminino. Mas o que é importante, veja bem, destacar,
o mais importante é a forma como se dá esse atendimento, né? A pessoa que atende foi capacitada, está preparada, tem consegue se colocar no lugar do outro, no caso da mulher que chega ali como vítima de violência doméstica, ela compreende isso, ela tem aquela sensibilidade, aquela empatia. Se for assim, a dificuldade ela se reduz muito. E outra coisa, não é uma regra geral que a mulher, a vítima, diz, eu só queria ser atendida por outra mulher, né? Isso não é uma regra geral. Obviamente que há uma possibilidade, uma facilidade maior em sendo mulher atendendo mulher. Mas veja que nós mesmos já tratamos disso. Muitas vezes uma mulher se coloca contra a outra no dia a dia, né? Quando surge aquele caso. Então o fundamental é a capacitação, é a sensibilidade, a preparação para entender, né, o contexto daquela pessoa chegou ali. Ninguém, em nenhum relacionamento, se nela quer, a pessoa pretende acabar o relacionamento, né, pôr um fim a tudo. Sempre, apesar dos conflitos, e os conflitos, é preciso dizer, nas relações interpessoais, os conflitos sempre existem, o que não pode ocorrer é violência, né? Mas dúvidas, incertezas, discordâncias, divergências sempre ocorrerão entre mulher e o seu companheiro, o seu namorado, o seu noivo e tal. Isso é uma coisa, né? Mas tudo dentro dos padrões de civilidade, né? Mas dentro da família isso é normal que aconteça, como acontece no trabalho, em todo canto. Isso é modo de se solucionar. Mas veja só, essa é de fato uma necessidade, mas a principal é a capacitação, é o preparo. Quero lhe dizer que eu fiz um levantamento, não fechei o levantamento desde 2017 até aqui, por uma série de circunstâncias, porque esses processos estavam em outras varas, em outras promotorias, mas eu fiz um levantamento rápido aqui, de 1º de janeiro a 30 de julho, e nós recebemos 115 inquéritos policiais, passaram pela promotoria deste ano, né, dessa área aí de violência doméstica, e 56 pedidos de medidas protetivas de urgência. Aquela história, né, que ele não saia de casa, né, o agressor, ou que o agressor deixe de... Eles ficam muitas vezes, acaba o relacionamento e para onde a mulher vai, ele encosta, né? Chega no trabalho, a mulher sai na rua, ele tem que manter uma distância. Muitas vezes até não há uma agressão, mas há um constrangimento, né? A pessoa, para onde você vai, olha, aquele cidadão que você naquele momento não quer, fica procurando a família. Isso é importante dizer, Cílio, que as pessoas não sabem muitas vezes. Algumas das medidas protetivas incluem, inclusive, proibir a comunicação do agressor não só com a vítima, mas, por exemplo, com os familiares da vítima, porque vem aquela pressão, né? Fica, olhe, e veja o meu lado, e me ajuda e tal, e vem, quer dizer, muitas vezes parte da família da vítima vai se colocar ao lado do agressor, constrangendo, pressionando um retorno. Sim. Que ela não quer naquele momento, né? Ou pelo menos ela precisa, como se diz, pensar, refletir e ver qual a decisão vai tomar mais adiante. Mas naquele momento ela não quer isso. Então, muitas vezes, a medida, inclusive, impede o agressor de estar entrando em contato o tempo todo com os parentes da vítima, forçando uma reconciliação que ela naquele momento não quer. Muito bom. Doutor, obrigado por sua participação aqui com a gente hoje, e em breve eu queria lhe convidar já para vir aqui ao programa para a gente bater um papo também sobre outros assuntos, inclusive relacionados ao seu doutorado. Tem muita coisa ainda para a gente explorar e conversar sobre ele. Sim, eu agradeço aqui, Alexandre, Cidade Alerta, de tanta história, né, da Rádio Caicoense, e dizer que é uma satisfação. E particularmente, esse registro dos 15 anos da Lei Maria da Penha, mas sempre estamos aí, temos atuação na área da educação, na área da saúde, idosos, pessoas com deficiência particularmente, e é uma satisfação estar, em grande medida, também prestando contas do que nós fazemos, particularmente porque esse período de pandemia
nos afastou, né? Eu digo nos, não é Vicente Elísio, primeiro promotor, mas as pessoas em geral ficaram, né, muito mais no mundo virtual, né? E é importante a gente ter mais contato e tal, obviamente. E acho que essa pandemia também, nessa pandemia, não sei, doutor, também aumentaram os casos de violência em casa? Tenho violência doméstica? Dois dados para lhe dar aí, olha só. É uma pesquisa feita, inclusive debatida pelo Conselho Nacional de Justiça, por todos os órgãos nacionais e locais, estaduais. Há uma pesquisa aí que no período exatamente de 2020 a 2021, no contexto da pandemia, segundo o Datafolha, 24, quase 25% das mulheres brasileiras sofreu alguma violência ou física, certo? Ou verbal ou sexual. Isso significa mais de 17 milhões de potenciais vítimas. É muita coisa, assim. Isso é uma constatação de que houve um incremento da violência no ambiente doméstico e familiar. E dizer que também, e nisso a pandemia, né, agravou, mas que em 2019 o Judiciário recebeu em todo o Brasil 720 mil casos de violência doméstica e familiar. Então, falta ver agora as estatísticas deste período, né? De 2020, 2021, mas já considerando as dificuldades, porque nós tivemos momentos em que as pessoas faziam, mesmo diante de uma necessidade de um atendimento médico, de mil coisas, se privava, né, de sair temendo a contaminação. Então, isso pode se refletir nos dados, mas considerar que em 2019 nós tivemos 720 mil casos que chegaram ao Judiciário, ao Ministério Público, e que a polícia, obviamente, é a porta de entrada, e que nós temos essa pesquisa aí do Datafolha falando em quase um quarto das mulheres brasileiras vítimas de violência física, verbal ou sexual durante a pandemia.